últimas de mercado, bastidores, finanças, irritação de vascaínos pela contratação de um, entre aspas, flamenguista. Falo também sobre Vozinha, a caminho do futebol brasileiro, além das últimas da Copa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a contratação de Fred Luz no Vasco gerou uma crise interna. É que o pessoal da Confraria Vascaína, grupo político bastante ativo do Cruz Maltino, criticou a contratação do Fred, nem tanto por suas capacidades, mas pelo fato dele ser flamenguista. Abre aspas para a nota publicada pela Confraria. Reconhecemos a competência e a trajetória de Fred Luz. Sua carreira é notória e ele é, sem dúvida, um grande quadro do mercado esportivo brasileiro. Porém, Fred Luz é flamenguista e o Vasco da Gama não pode ter um CEO flamenguista. Nessa nota, o pessoal da Confraria Vascaína lembra que o clube já teve um CEO flamenguista recentemente e a experiência não foi bem sucedida. Essa nota se refere ao Luiz Melo, que esteve no cargo de CEO do Vasco entre 2022 e 2023. O que você pensa sobre esse tema? Seu time do coração só pode ser administrado por gente que torce para o mesmo time? Torcer para um rival é um pecado capital? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Só queria completar sobre o Vasco contando que Lucas Freitas tem proposta do New York City. A ideia do time americano é levar o zagueiro por empréstimo até o fim da temporada. Nicola, na época de repórter, Pedrinho criticava o Vasco por demitir técnico. Ele, como diretor, já vai para o sexto técnico, agora como presidente, né? Cara, que é muito mais fácil. A vida de comentarista ela é muito mais fácil do que a vida de presidente, de executivo de futebol, de diretor. E eu falo isso sem medo de errar. É muito fácil comentar do ar-condicionado. É muito fácil comentar com o resultado pronto. E olha que eu considerava o Pedrinho um dos melhores comentaristas. Não sei se vocês gostavam, mas eu considerava ele muito bom. O cara que sabia se expressar, sabia... Porque assim, ó, hoje você assiste a jogos, a gente tá assistindo a um monte de jogo, a Globo e o Sport TV apostando demais em jogadores, né? Para comentar jogos, nada contra. Mas, cara, tem alguns que têm muita dificuldade com o português e tem outros que se expressam, os caras conhecem demais, mas se expressam com dificuldade. E não com o português, mas eles não conseguem traduzir aquilo que eles querem em palavras. O Pedrinho, para mim, juntava as duas coisas. Ele fazia muito bem as duas coisas, tá bom? Saiu uma notícia de que o Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco, escreve o Fagner Carvalho. Deixa eu ver o que tá... Eu nunca escutei nada a esse respeito. Agora, Justiça atende pedido da 777 e afasta Pedrinho da SAF do Vasco. Pedrinho continua como presidente do clube, mas perde seu poder sobre a SAF vascaína. Outros 2 membros do Conselho de Administração também foram afastados. A Justiça entendeu que o Conselho de Administração da SAF descumpriu por mais de um ano os pedidos de documentação e informação do Conselho Fiscal, impedindo a fiscalização adequada. Segundo o Conselho Fiscal, mesmo após a recuperação judicial, a SAF permanece com patrimônio líquido negativo de 647 milhões. Está sem diretor financeiro formalmente contratado desde março de 25 e gastou 100 milhões na compra de atletas no início de 2026. A administração da SAF será exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. A decisão da Justiça também determina que qualquer negociação de venda da SAF do Vasco conte com participação da 777, ou seja, quem quiser comprar a SAF terá que negociar também com a 777. Formação de Lauro Jardim no jornal O Globo. Essa notícia é um caos para o Vasco e para as tratativas com Marcos Lamack. É tudo que o Vasco não precisava às vésperas do desfecho dessa negociação. Enfim. Tá perguntando sobre alguma notícia da venda da SAF do Vasco. Cara, a coisa tá muito encaminhada, tá muito avançada, não dá para cravar que já assinou, porque o memorando de entendimento tinha algumas pequenas particularidades a serem resolvidas, mas o torcedor do Vasco acho que deve ter uma boa notícia em relação a essa transferência da SAF para o Marcos Lamack, é muito em breve. Por falar em transferência de venda da SAF, a Michelle Kang, que é uma empresária sul-coreana que tinha participação no Lyon, ela adquiriu hoje mais de 87% das ações do Lyon, prometeu quitar todas as dívidas que o John Textor deixou no clube, além de aportar mais 75 milhões de euros. Dessa maneira, ela passa a ser a sócia majoritária do Lyon, tá? O Lyon conseguiu, enfim, colocar um ponto final na história de John Textor. O Botafogo ainda não, até porque o Textor deixou o Botafogo à beira da falência. Exemplo Soteldo, como foi no Fluminense.
No Vasco ele pediu o Cebolinha e o Arthur ganhando mais de 1 milhão. Inviável jogadores Bom, vamos lá. Essa do Cebolinha é real, você tem razão. Renato, gostaria muito de contar com o Cebolinha. Só que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E tirá-lo hoje do Flamengo custaria, além da manutenção do salário dele, de 1,5 milhão, algo na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. É isso, essa compensação que o Flamengo exige para que o negócio aconteça por agora, tá? E aí ficou inviável. Para janeiro do ano que vem a situação muda, porque o Flamengo deixa de ter, entre aspas, o domínio sobre o futuro do Cebolinha, basta se acertar com o Cebolinha, mas é ele quem vai cobrar mais caro. Em vez de cobrar 1,5 milhão de reais por mês, o Cebolinha vai exigir esse 1,5 milhão de salário e também luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Sobre o Arthur, é uma coisa legal da gente contar para vocês. O Arthur não ficou no Grêmio e a possibilidade dele continuar lá está descartada, porque o Arthur pediu 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Se você dividir 100 milhões por 3, você chega a 33 milhões de reais por mês. Dividido por 13 e não 12, porque aqui no Brasil a gente tem o 13º para o jogador de futebol, e a pedida do Arthur é de 2,5 milhões de reais mensais. O Arthur ainda precisa se resolver com a Juventus da Itália, com quem ele tem contrato por mais um ano. A Juve lhe deve 5 milhões de euros, dívida passada, e tem mais 5 milhões de euros a receber até o fim do contrato. O Arthur tem conversado com alguns clubes brasileiros. O Fluminense gosta, o Cruzeiro e o Atlético gostam, ele foi especulado no Palmeiras, mas até esse momento não há nada muito quente, muito certo, muito perto de fechar, tá? Então só para trazer todos os pontos para vocês. O Antônio Araújo está perguntando se o Vasco contratou o De Ossa. Entre Vasco e De Ossa está tudo certo, esse volante é colombiano. Jogava no Monterrey quando o Palmeiras tentou contratá-lo, tá? Mas o De Ossa disse que não queria vir para o Brasil, que o sonho dele é atuar na Europa, e aí ele acabou se mudando lá para o Betis. Primeira temporada de 16 jogos como titular, 17 na condição de reserva. Até que deixou uma boa impressão. E até por isso me surpreendi quando o Betis aceitou emprestar o jogador com opção de compra. Mas entre o De Ossa e o Vasco está tudo certo, agora o Vasco está acertando os últimos detalhes do empréstimo junto ao clube espanhol. Técnico ou reforços no Vasco fora Pedrinho, bora lá. O Vasco tem negociações bem avançadas para ter Nelson De Ossa. É um empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros. Confesso que achei altos os valores, embora o De Ossa seja muito bom volante. Quase foi parar no Palmeiras, o negócio só não aconteceu, porque embora o Monterrey topasse fazer o negócio, o De Ossa queria se mudar para o futebol europeu. Ele foi para o Betis, primeira temporada de 16 jogos como titular, 17 como reserva, e parece que o encanto dele em relação à Europa se foi, e agora ele está cogitando voltar ao Brasil. O Vasco é o principal interessado, empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros. Sobre técnico, Vasco Matos. É uma das possibilidades, é uma das prioridades, tá? Nicola Rafael Veiga e Richarlison no Vasco. Tem alguma chance? Um abraço. O Richarlison ganha um caminhão de dinheiro, tá? E embora seja torcedor declarado do Vasco, imagino que esse movimento para voltar ao Brasil vai demorar mais um tempinho. Sobre o Veiga tá numa situação meio delicada lá no futebol mexicano, tá? Ele havia sido contratado no início do ano a pedido do André Jardine. Mesmo com o Jardine não conseguiu brilhar. Jardine pediu demissão, acabou se acertando com o Shabab Al-Ahly e por conta do alto salário do Veiga, é natural que o América tenha a intenção de devolvê-lo, mas o Palmeiras não vai aceitar a devolução, a menos que já tenha um outro clube interessado. Algum técnico na mira do Vasco? Ale Silva. Treinadores portugueses são hoje os mais especulados. O Fred Luz foi anunciado como CEO, e entre os técnicos portugueses eu queria chamar a atenção para Vasco Matos. Esse cara trabalhou por quase 3 temporadas no Santa Clara. Eu conversei hoje com um executivo de futebol brasileiro do Santa Clara, tá? Para entender como é que foi o trabalho dele lá, como é que ele saiu. Deixa eu até trazer as palavras do Klaus Câmara. Falei, Klaus, você chegou a trabalhar com o Vasco Matos, o que dá para esperar dele? Ele falou assim, ó, ficamos 2 anos e meio com ele. Fez campanha histórica no Santa Clara. Conseguiu o 5º lugar aqui na Liga e levou o Santa Clara para a competição europeia. Foi campeão da 2ª divisão aqui também, tá? E ele completa. Ele é muito bom treinador, um dos melhores com quem já trabalhei, tá? Então, Vasco Matos, técnico português, que é um dos cotados para assumir o Vasco, recebeu os maiores elogios do Klaus Câmara, que era seu executivo de futebol nos tempos de Santa Clara.
O Vasco Matos, só para atualizar, passou por Santa Clara e Nacional de Portugal, tá? Estilo de futebol posicional, intensidade e transição. Outro técnico português especulado, Vitor Matos, passou por Nacional da Ilha da Madeira e Oliveirense. Cara mais de organização tática e solidez defensiva. Para completar, o Vitor Bruno, que foi técnico do Porto B e do Famalicão, modelo moderno, pressão alta e intensidade. Desses três, o técnico com mais currículo é justamente o Vasco Matos, de quem falei agora há pouco, até usando as palavras do Klaus Câmara, que é o executivo de futebol do Santa Clara. Boa noite, Nicola. Ouvi de muitos setoristas vascaínos que a saída do Renato Gaúcho era por falta de contratação, mas o Vasco está no mercado. Minha visão é que o Vasco da Gama não quis trazer o que ele pediu. Exemplo, Soteldo. Jailton, eu acho que você tem enorme chance de estar certo. E aí é uma percepção, tá? Bora aos fatos. Na semana passada, Renato Gaúcho e Pedrinho chegaram à conclusão de que o melhor caminho era a rescisão do contrato. Beleza? Beleza. Tem nenhuma novidade. No bastidor, a notícia que surgiu é de que ele estava indo embora porque o Vasco não contrataria atletas. E aí, 2 ou 3 dias depois, o Vasco fica perto de contratar o Nelson de Ossa, que é um volante colombiano, muito bom jogador, que havia sido comprado no ano passado, na metade do ano passado, pelo Betis por 11 milhões e meio de euros. Ele chega por empréstimo com opção de compra que pode virar obrigação. Confesso que deu um nó na minha cabeça. Falei, qual que é a lógica disso, né? O Renato vai embora e 3 dias depois o Vasco avança. O Germán Garcia Grova, que é um setorista do futebol argentino, que fala sobre o mercado, ele dá a contratação do colombiano, do De Ossa, como praticamente fechada, né? O Vasco já tem um acerto salarial com ele e estava acertando últimos detalhes da burocracia com o Betis. Acho que a tua leitura é a mais perfeita de todas. Talvez o Vasco até tenha grana para investimento, embora ainda dependa do La Máquia, mas com rotas e caminhos diferentes em relação ao que o Renato Gaúcho pensa. A verdade é que o Renato também anda bem pouco paciente com o futebol, né? O Renato já não tem mais, o cara multimilionário, com enorme fama, enfim, ele não vai aceitar alguns desaforos que outros técnicos aceitariam. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizados do Vasco da Gama, né, com muita informação de mercado da bola. Para vocês que gostam do nosso conteúdo, já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações. Fique atento com todas as informações do mercado da bola do Vascaíno. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até o próximo vídeo, né, rapaziada? Muito obrigado a todos e vamos que vamos.